Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, dependendo onde é que vocês estão. Hoje a gente está muito feliz em receber o Manuel. Ele é médico, também é trabalhador da Federação Espírita. A especialidade dele é cirurgia vascular periférica. E a gente tem uma alegria aqui, né? Alguém que conhece a medicina dos homens e a medicina do espírito também para falar conosco sobre um tema tão delicado como esse que é a morte. Ele trabalha na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele também tem especialização em medicina chinesa e acupuntura. Ele é professor lá na Federação. Ele dá aula, o que a gente conhece como o EG, e também trabalha na assistência espiritual. Então, aí com essa experiência vasta, ele vai vir trazer para a gente uma visão da doutrina espírita em relação à morte, esse momento tão delicado que a gente está passando com o Covid. Eu estava conversando com ele um pouquinho antes da gente começar, e ele dividindo um pouquinho aí da experiência dele no hospital, e hoje ele cuida dos próprios trabalhadores do hospital. Então é interessante a gente poder ter essa visão dupla, né, da realidade do que está acontecendo aqui na Terra, assim como o que a gente sabe do planejamento do plano espiritual. Então o Manuel vai estar falando por mais ou menos 45 minutos, 1 hora, e aí depois a gente abre para as perguntas. Por favor, anotem as suas perguntas para a gente fazer no final, e aí a gente faz uma mesa redonda para esclarecer e ter uma conversa fraterna sobre esse tema. Então, primeiro, Manuel, muito obrigada de aí abrir o tempo no seu sábado para estar aqui com a gente, é uma alegria. Esse grupo aqui, ele tem uma fome muito grande de aprendizado, e nós aqui, como os palestrantes daqui, a gente tem as nossas limitações, e é ótimo poder ter essas estrelas que vêm iluminar nosso conhecimento aqui. Então, nesse instante, a gente vai fazer a prece inicial. A gente sabe que nenhum de nós está sozinho nunca, mas num momento como esse, em que cada um dos lares se transforma numa igreja não no sentido de igreja de tijolo e pedra, mas a igreja no sentido da casa de Jesus. Nós estamos ligados aqui em pensamento porque nós sabemos que quando nos unimos através do pensamento não existe nem espaço nem tempo. E assim, Senhor, nós nos ligamos até os nossos mentores, o mentor que cuida do nosso centro espírita, os mentores de cada um dos nossos lares, das nossas famílias, pedindo proteção, harmonia, paz durante essa manhã. Que nosso amigo Manuel seja iluminado, inspirado, que as suas palavras sejam fáceis e que todos nós possamos, Senhor, apreender todos esses conhecimentos que vão ser divididos conosco nessa manhã. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, Senhor. Obrigada, Mestre, por essa oportunidade de estudo, de esclarecimento. E assim nós vamos dando por iniciado o estudo dessa manhã. Manuel, você tem que sair do mute. Isso. Bom, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Manuel, tá perfeito. Tá. Obrigado. Então, primeiro, queria agradecer o convite de estar com vocês, agradecer a gentileza da Lúcia, que falou de mim, deve ter exagerado bastante, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho, trazer as nossas ideias sobre morte. E como eu trabalho nessa área, eu sou médico já há bastante tempo,
Então, a gente tem uma familiaridade maior com a morte e talvez por isso seja mais fácil para a gente abordar esses assuntos. Então, é só uma conversa e a gente vai passar. Tem muito tema aqui, tem muita coisa para a gente falar. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, me avisem. A gente vai tentando esclarecer. Bom, uma coisa que a gente precisa sempre pensar: qual que é a hora que nós devemos tomar decisões importantes? É quando nós estamos tranquilos, serenos, calmos, donos da situação, ou na hora que a coisa aperta, que você não tem para onde correr? Qual seria a melhor hora para a gente decidir alguma coisa? Porque a melhor hora é sempre quando a gente está tranquilo, quando você pode tomar decisões realmente com o cérebro e não com o fígado, né? Decidir com raiva, com pressa, com ódio, porque às vezes a gente toma decisões que são impensadas. E às vezes, quando a gente fala de morte, às vezes a morte nos surpreende, você não vai ter tempo nem mesmo para tomar algumas decisões. Então, quando a gente fala de vida, fala de morte, o que é a vida? Qual que é o significado da vida para nós que somos espíritas? Então, para nós, o verdadeiro sentido da vida é atingir a perfeição. Nós estamos aqui no planeta numa escalada buscando o nosso aperfeiçoamento. É um caminho de aprendizado, de entendimento, de adquirir conhecimentos e de nós fazermos as coisas de uma maneira melhor. Nós aprendemos caminhos mais fáceis e melhores. E melhores não do ponto de vista de mais fáceis, rentáveis, mas do ponto de vista moral. Aqueles que nos tragam satisfação, nos tragam preenchimento, nos tragam a felicidade de você poder fazer alguma coisa. E quando nós estamos falando de vida, quem é que morre? É o corpo ou é o nosso espírito? Nós sabemos, e isso todos nós, é uma coisa que está dentro de nós. Nós sabemos que nós somos imortais, que quando nós morrermos, quem se vai é o nosso corpo. É esse corpo que nós deixamos para trás. Então, porque o espírito é imortal. Então, quando nós estamos falando de morte, nós estamos falando de morte material, morte da matéria, do corpo físico, não a morte da pessoa, do nosso espírito, de quem nós somos realmente, mas deste corpo que nós utilizamos para evoluir, para aprender nesta encarnação. Então, isso é uma lei natural. A vida e a morte, elas representam dois momentos da nossa existência no planeta, aqui Terra. A morte, para o livro dos Espíritos, eles definem como exaustão dos órgãos, né? Quando todos os órgãos do corpo, eles entram em um estado de exaustão, e mais tarde os Espíritos vão explicar para Kardec que os órgãos funcionam como fluido vital. E quando esse fluido vital se esgota, aí o corpo morre. E o desencarne, que não é a mesma coisa que a morte, e nós vamos ver Kardec perguntando para os espíritos nas questões 154, 162, é a separação definitiva da alma e do corpo. E quando você fala em separação definitiva, é porque depois que o corpo morre, depois que ele perde o fluido vital, não tem como a alma, o espírito voltar para aquele corpo. É uma coisa que não tem volta. Porque o corpo, enquanto preparado, enquanto repleto de fluido vital, ele consegue sim entrar em sintonia com o espírito. Mas o corpo é matéria, e a matéria sofre um desgaste natural do tempo.
Então, vai chegar um tempo que essa matéria está desgastada, que ela já serviu ao seu propósito da nossa evolução, do nosso aprendizado, e essa matéria vai se desfazer. E é nesse momento que ocorre o nosso desencarne. E que aqui a gente acaba chamando de morte, e que causa tanto medo, tanta dor, tanta incerteza para nós. A gente tem que lembrar que é uma lei natural, que todos nós vamos passar por isso. Então, não temos por que temer, mas sim entender e tornar a coisa de uma maneira mais fácil para a nossa aceitação. A vida, aqui enquanto nós estamos encarnados, ela, como dizem, como está lá no Livro dos Espíritas, que a encarnação é para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, ela é um caminho de aprendizado. E esse caminho tem desafios, tem dificuldades, tem recompensas, tem uma fase de descanso e também tem um momento de fuga. Que às vezes você está cansado da vida, não aguenta mais a vida aqui, tem dificuldade em lidar com todas as coisas, então você acaba optando pela fuga. Mas isso é um assunto para um outro assunto, para um outro tema. Nós vamos falar dos desafios, dificuldades da vida, né? Então, uma coisa natural da nossa vida está lá, na lei natural, é a terminalidade da vida. Porque nós estamos aqui temporariamente. O corpo, a matéria, ela não é eterna. Ela tem uma duração bastante limitada. E todos nós já sofremos alguma perda durante a nossa vida. Todos nós já perdemos um ente querido, já perdemos, mesmo que seja o nosso cachorro, o nosso bichinho, ou qualquer coisa assim. Mas todos nós sofremos e passamos por esse processo de perda. Então, às vezes, os nossos animais adoecem, envelhecem, e a gente vai perder esses animais. Isso é uma coisa que é muito simples para nós, a gente aceita com muita facilidade. Porque você sabe que quando você tem um bichinho, aquele bicho não é eterno. Você sabe que ele vai estar com você um período da sua vida. Mas essa mesma clareza de ideias que nós temos dos animais, que eles não vão durar para sempre, parece que nós não temos das pessoas que nós nos apegamos. Porque a gente sempre acha que essas pessoas vão durar para sempre. Porque quando nós temos vínculos afetivos, parece que esses vínculos são eternos. E quando nós gostamos de alguém, a gente não consegue ver essa pessoa distante, muito menos em outro plano, que é no plano espiritual. Então é isso que a gente está falando, da terminalidade da vida. E quando você tem o seu animalzinho lá, e vamos falar do animal, que fica mais leve, mais tranquilo, o que você faria, por exemplo, se você se deparasse com uma situação dessa? Isso é um caso verídico. É um paciente falando para o médico, fala, olha, eu não tenho mais vida, doutor. As dores que eu tenho são insuportáveis. Eu quero ir embora. Me ajuda. O que você faz nessa situação? O que você faria se você estivesse passando num hospital e você estivesse cuidando de um paciente, ou se o seu animalzinho conseguisse falar com você e falar, não estou aguentando mais, eu estou muito doente. E esse caso aqui, que é verídico, eu estou falando de um paciente realmente internado, que estava no hospital, eu quero ir embora, né? E ele pedindo para ir embora não só do hospital, mas deste plano. E ele pede para o médico, olha, por favor, me ajude. O que a gente faz nessa hora? Uma pessoa dessas que não tem perspectiva mais, que está sofrendo muito, que está realmente no fim da sua jornada, né? Para aquela pessoa que não tem perspectiva de cura, que está ali, a gente chama em estado terminal. E é um estado muito triste, porque por mais que você faça, é como ele está falando, fala, olha, a dor não passa, é muito ruim. O que a gente faz? E outra coisa é a percepção.
se você achasse, por exemplo, que você não é mais útil nesse mundo, que você representa, em algum momento, só um peso para a sociedade, para a família, porque alguém vai ter que cuidar de você, e que você está vivendo um sofrimento extremo. Né? Isso a gente vê naquele filme Como Eu Era Antes de Você, né? Me Before You, que o cara era tetraplégico, e ele era jovem, ele tinha uma outra vida, e ele tinha um sofrimento extremo, e ele achava que ele era um peso, porque ele tinha que ser cuidado por toda, e para fazer tudo. Ele era tetraplégico, não conseguia fazer nada, absolutamente nada por si só. Então, o que acontece quando você não aguenta mais a vida? Você está num estado terminal, que você está só tendo dor, ou quando você chega num estado que você tem um sofrimento tão grande que você não consegue mais viver. E aí, que a gente vai entrar no nosso tema, você gostaria de uma morte digna ou de uma vida que você não suporta com alguma doença? O que seria melhor? Morrer dignamente ou ter uma vida insuportável, cheia de dor, preso a aparelhos, preso a uma cadeira, preso a uma cama? O que seria melhor? E é por isso que a gente está falando de eutanásia. A eutanásia é você provocar a morte de uma pessoa ou de um animal, né? E de tal modo que essa morte ocorra rápida e sem sofrimento. Então, é para um caso de uma pessoa que está sofrendo muito. E a gente está falando de morte de pacientes em estado terminal. Isso é eutanásia, né? Por quê? Porque você não tem perspectiva de cura. Você está sofrendo de um modo tal que você não tem como melhorar. A medicina, a ciência não enxerga nada que pudesse ser feito nesse momento. Então, nesse momento, é que a gente conhece a eutanásia, que é você provocar a morte. E a eutanásia, ela vem do grego, né? Que chama, o significado seria a boa morte, né? Porque ela abrevia todo o sofrimento, né? Ela abrevia a vida de um enfermo incurável em grande sofrimento. Então, quando você tem aquela dor imensa, aquela dificuldade imensa de passar pela vida, é através da eutanásia que você pode se libertar algum tempo antes que isso ocorra. E aí, essa conversa a gente tem que ter enquanto a gente está bem, porque quando você está nesse estado, a única coisa que você quer realmente é se livrar da dor, se livrar do sofrimento. Então, a gente deve ter esses conceitos claros dentro da gente. Porque se você tiver com um quadro irreversível, grave, incurável, quem decide a continuidade do tratamento? Eu vou falar, lógico que sou eu. Mas e se eu tiver numa situação assim, entubado? E está lá, numa situação irreversível, grave, quem é que vai decidir por mim? Então, a gente tem que ter isso claro. Porque quem pode decidir é o próprio paciente, é o médico que deve decidir, é a família que deve decidir, ou seria a instituição que está cuidando de você, o hospital? Então, é difícil, porque a gente fala, mas fala, puxa, mas é difícil. Isso é difícil. Tem casos e tem livros escritos, por exemplo, paciente que sofre um derrame, vai definhando na cama e perde a capacidade de falar. Ele não consegue, às vezes mal se comunica apenas com o olhar. Como é que você vai decidir se você vai querer continuar vivo, se você vai morrer, se você deve continuar? Então, essas coisas a gente deve ter mais claro. E olha, a eutanásia não é uma coisa de agora, é uma coisa muito antiga. Você vê que os celtas, né? E lembrem que Allan Kardec é um nome celta, né? Ele passou por essa cultura. Então, os celtas, eles tinham esse hábito que os filhos, quando os pais estivessem velhos, doentes, sem capacidade de serem produtivos, os filhos matavam os pais. Na Índia, por exemplo, é o costume, os doentes incuráveis, não é um doente grave, é um doente incurável, aquele que não tem mais perspectiva de vida.
Eles eram levados até a beira do rio Ganges, eles tapavam a boca e as narinas com barro e atiravam a pessoa no rio, para que ela morresse. É uma forma de eutanásia, você está acelerando a morte. E hoje, como que é isso? Olha, tem um filme que já é bastante antigo, que se chama Mar Adentro. Ele conta uma história verídica de um homem espanhol que ficou tetraplégico após um acidente. Ele, daqui para baixo, não conseguia mexer nenhum membro, não era capaz de fazer absolutamente nada. E ele achava o quê? Que ele era um peso para a sociedade, ele não podia fazer nada por ele não podia tomar água se ele tivesse vontade, ele teria que pedir para alguém. Ele não poderia ir ao banheiro, não poderia comer, não poderia fazer nada se alguém não fizesse isso para ele. E ele achava essa situação insuportável. Então, no filme, conta a história dele, que ele acaba querendo fazer eutanásia. A Espanha é um país extremamente católico, não permite a eutanásia, ele não consegue fazer judicialmente o direito a morrer, e ele consegue, através de uma amiga dele, o que ela faz? Ela põe veneno num copo, um canudinho, e ele bebe aquele veneno e morre. Ela confessa isso muitos anos depois, quando o crime já havia prescrevido, porque isso é crime, é um assassinato. Mas é uma história de eutanásia. Isso, hoje, acontece algumas vezes. Então, por exemplo, olha, isso aqui é o Arthur Timmerman, é um médico infectologista aqui de São Paulo, bastante famoso. E ele conta, isso aqui é uma reportagem que saiu na revista Veja, muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo, quando a AIDS ainda não tinha esse controle, né? Não tinha esse tratamento que nós temos hoje. Então ele contava essa história, que falou, olha, um paciente que estava com AIDS em estado avançado, seu corpo estava coberto de úlceras, que são aqueles sarcomas de Kaposi, que são aquelas manchas que saem no corpo todo, e essas úlceras não cicatrizavam e nada, nenhum medicamento tirava a dor daquilo. E ele tinha dores horríveis. Então, o que ele pede para o médico depois de muito tempo? Fala, olha, por favor, me ceda e me deixa partir. Né? E o Arthur fala assim, olha, a gente conversou muito sobre o assunto. 3 meses depois, eu fiz a vontade dele. Ele ainda fala que se orgulha de respeitar a autonomia do paciente. É uma decisão bastante radical que ele tomou. Por quê? É um paciente terminal, não tinha cura. Naquela época não havia mesmo controle. E ele estava destinado a morrer. Ele poderia morrer com dor, sofrendo, mas ele optou por fazer a eutanásia. Na reportagem traz vários casos. Eu só peguei 2 que eu acho que são bem representativos, e uma dessa senhora, que ela tinha uma filha de 6 anos que teve leucemia. Olha, aliás, a filha tinha 6 quando apareceu a leucemia, tratou por mais 6 anos. E o tratamento não é fácil, né? Começa com quimioterapia, vai para transplante de medula. E ela fala que a filha dela enfrentou muito bem. Você imagina uma criança passar por esses tratamentos tão agressivos, internações, é muito difícil. E ela fala que nos últimos dias de vida, a menina pediu para ser sedada porque ela estava cansada e queria dormir. E ela fala, olha, que mãe eu seria se eu não respeitasse a vontade da minha filha? Então ela autoriza. Porque o que você faz nesses casos? Você liga um sedativo muito forte, a pessoa dorme e vai ficar nesse estado de sonolência até que ela desencarne. Então, a gente pode julgar essas pessoas? Será que a gente tem um capacete que lê a mente do que se passa na cabeça dessa pessoa para entender o sofrimento, a dor, a angústia que ela está passando? Será que nós podemos realmente falar, olha, essa pessoa foi errada, ela agiu de forma criminosa? Jesus,
que é a autoridade moral que nós conhecemos, que é a maior autoridade moral que nós conhecemos, nunca julgava as pessoas. Ele tentava, assim, entendê-las, se colocar no lugar das pessoas para saber o que elas podiam estar pensando. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós estamos aqui para entender os motivos que fazem que alguém, numa situação extrema, de muita dor, venha optar por uma coisa tão radical que é morrer. Né? Então, há uma fase, quando você está muito grave, que os médicos têm que pensar: eu devo desistir desse paciente ou devo investir nesse paciente? Isso é uma coisa que a gente fala muito no hospital, é um jargão que a gente fala: vamos investir nesse paciente. E agora, com a epidemia, né, de Covid, a gente vai ver que a gente desiste de alguns pacientes para investir em outros. Com essa falta de leitos, por exemplo, que nós estamos vivendo, às vezes você não tem leitos para 2 pessoas, você tem que desistir de um para investir em outros. Mas quando a gente fala de uma pessoa em si, a gente fala se a gente vai desistir, deixar aquela pessoa, que a doença siga seu curso, ou se nós vamos investir no tratamento dela. E a gente fala em investir quando a gente acredita que essa pessoa realmente tem chances de cura, que ela tem tudo para sair daquela situação. E a gente fala em desistir quando você já tentou inúmeros tratamentos, vários tratamentos falharam, ou que você está tentando, e nada dá certo. Então, chega uma hora que você mesmo, o médico, tem que decidir, falar: olha, nós vamos continuar investindo nesse paciente, propondo novos tratamentos, propondo novas alternativas, ou a gente desiste deles? E esse investir, às vezes, é o que nós chamamos de distanásia, né? Que o radical fala que é uma morte difícil, é uma morte penosa, né? Porque você prolonga a dor e o sofrimento no tratamento do doente. Então, isso é um prolongamento do processo de morte por tratamentos que só têm o objetivo de prolongar a vida do paciente. Então, você fica propondo, faz tratamento, faz traqueostomia, drena pulmão, faz amputação, tira pedaços, faz cirurgia, faz quimioterapia, radioterapia, transplante, e nutrição por sondas, nutrição interal por veia, e novas drogas, e novos tratamentos. E você vai tentando prolongar aquilo que, às vezes, e quando eu estou falando isso, não é de pessoas, quando a gente fala de distanásia, não é de pessoas que eu estou fazendo isso porque elas vão se curar. É de pessoas que eu sei que elas não têm chance, mas eu estou prolongando a morte porque eu não quero que ele morra naquele momento. Isso é o que nós chamamos de distanásia, porque é uma morte muito difícil, muito penosa, você prolonga a dor. Existe um outro termo também, que é a ortotanásia, que a gente caracteriza, chama de o bem morrer, né? Que ela é contra essa distanásia, né? E também não é a favor das ciladas da eutanásia. Então, essa ortotanásia são as atitudes que o médico vai tomar pensando no bem-estar do paciente. E a gente só está falando em eutanásia, ortotanásia, em distanásia, quando todas, não há mais nenhuma possibilidade de tratamento, né? E de uma doença grave e incurável, né? E que você já tentou tudo e nada deu certo, aí a gente fala em distanásia, ortotanásia e eutanásia. Então, são 3 conceitos bem diferentes. Embora tratem do mesmo assunto, são coisas bem diferentes. A ortotanásia, ela só vai dar remédios paliativos. A ortotanásia, o que ela vai fazer? Ela está pensando no bem do paciente. Ela vai dar remédios paliativos, vai te dar acompanhamento médico, vai garantir que você tenha presença, esteja em casa, muitas vezes,
tenha conforto emocional, espiritual, para que você tenha tranquilidade nesse seu momento de terminalidade da vida, quando a vida vai terminar. Então, vocês lembram daquela médica que escreveu aquele... Nossa! Aquela que escreveu aquele livro. A morte é um dia que vale a pena viver, né? Que você me falou do livro, Lúcia. Essa médica, ela é uma médica que faz cuidados paliativos. Então, é uma médica, por exemplo, especialista, vamos dizer assim, na ortotanásia. Porque no momento terminal, e isso a gente tem que entender bem, é quando não há mais condição de fazer nada. Ela dá conforto para essa pessoa. E muitas vezes a gente garante até que a pessoa tenha a possibilidade de ir para casa, para que se ela for desencarnar, ela possa desencarnar entre as pessoas que ela ama. Então aqui é um quadro com os 3 conceitos. A eutanásia, você está antecipando a morte de uma doença que não tem cura. Ela implica que você vai ter menos dias de sofrimento e menos dias de vida, claro. Diminui seu sofrimento, mas diminui sua vida. A distanásia é ao contrário, ela prolonga a morte. Mas é uma morte mais lenta, com sofrimento e dor. Você vai ter mais dias e mais sofrimento. E a ortotanásia é a gente não ficar prolongando desnecessariamente a vida só por prolongar, mas é deixar a pessoa morrer em paz na hora certa. A eutanásia, ela é proibida aqui na legislação brasileira. Aí nos Estados Unidos, ela é permitida em vários estados. Aí no Oregon, ela é permitida. E aí são vários estados em que se permite que se faça eutanásia. Então, aqui no Brasil, eu não consegui saber exatamente a lei do Oregon que diz, mas aqui no Brasil a eutanásia é proibida. E não tem nada na lei que fale em eutanásia. Mas quando você pega um caso, você equivale ele ao crime de matar alguém, de homicídio. E pode dar prisão de 6 a 20 anos, com diminuição da pena, conforme o entendimento do juiz, conforme a intenção, conforme a vontade, sei lá, as causas que levaram a fazer isso. E a morte assistida, ou suicídio, né? Aqui no Brasil a gente está falando de eutanásia. E a morte assistida ou suicídio, que é também uma forma de eutanásia, mas quando a gente fala de morte assistida ou suicídio, são coisas, por exemplo, para quem viu aquele filme Quando Eu Era Antes de Você, é um caso que fala de morte assistida, né? Ou suicídio assistido. Por quê? Porque você põe o paciente numa máquina, um soro e fala, olha, quando você quiser morrer, você liga esse botão aqui. E a pessoa aciona o botão, corre aquele soro, que tem algum sedativo muito forte, e ele passa a morrer. Então, essa é a morte assistida, que é o que aconteceu naquele filme também, Mar Adentro. Você dá o veneno e fala, quando você quiser, você bebe. Se você quiser, você vai beber. Você está induzindo a pessoa ao suicídio. Também nós consideramos crime. Aí no Oregon, isso em clínicas, em locais especializados, não é em casa que você vai fazer isso, né? Mas em clínicas, assistido por médicos, em que você vai garantir que a pessoa realmente morra. Isso é eutanásia. E a distanásia é aquela obstinação terapêutica, é cabeça dura, não vou deixar morrer, não vou deixar morrer, vai ficar vivo, vou ressuscitar, e a pessoa para, e você ressuscita, e às vezes é gozado, porque às vezes a gente está no hospital, você vê, e já vi casos também, até na televisão, de um médico que insiste no paciente, e às vezes ele vai 10, 20, 30 vezes ele faz ressuscitação, mas a distanásia não é só isso, além disso, você ficar propondo tratamentos dolorosos, né? Fala, agora eu vou fazer uma sonda, agora eu vou fazer uma sonda direto no estômago para dar comida, agora eu vou fazer uma outra sonda no intestino para tirar as fezes, agora vai para diálise porque os rins não funcionam, e você ficar insistindo numa coisa que você vê que não tem volta. E às vezes, muitas vezes, o limite
é muito tênue, não é uma coisa muito clara de onde você está atuando. Vários países permitem a eutanásia. O Uruguai foi um dos primeiros que começou a fazer. Os Estados Unidos, Colômbia, Vermont, Oregon, Washington, aqui na Califórnia. E quando a gente fala que da ortotanásia, que é morrer com dignidade, uma das clínicas mais famosas que existem, que praticam a eutanásia ou praticam o suicídio assistido, é essa clínica que tem na Suíça, chamada Clínica Dignitas, né, que quer dizer dignidade, que fala para você morrer com dignidade. E um dos casos mais famosos que essa clínica atendeu, em 2009, foi desse casal, Ted John, esqueci o sobrenome agora, ele era um maestro inglês e a mulher era sua esposa. Eles eram casados há 50 anos. E ela estava com câncer terminal de pâncreas, sem perspectiva. Câncer de pâncreas, para quem conhece, é um câncer extremamente agressivo e a sobrevida é muito curta. Quando você é um câncer de difícil diagnóstico, quando você faz diagnóstico, ele já está em estado avançado e normalmente a sobrevida nunca é superior a 1 ano. Essa mulher já estava em estado terminal, já tinha tentado tudo que podia fazer, e ela foi para essa clínica junto com o marido. E ele não tinha nada de mais grave, ele tinha as doenças próprias da idade, perda de audição, dificuldade de locomoção, né? E ele resolveu também morrer com a mulher. Então foi um caso muito famoso, aconteceu em 2009. Você vê que foi um suicídio assistido. Ela, uma eutanásia, ela já estava numa doente terminal. Para ele, um suicídio assistido. E você vê como uma definição é tênue, né? E quando a gente fala de morte e desencarne, às vezes não tem muita diferença para as pessoas, mas para nós que somos espíritas, nós temos que entender que são coisas diferentes, né? Porque aquilo que a lagarta, e a metáfora é legal, que o Richard Bach traz, e fala aquilo que a lagarta fala que é o fim do mundo, o homem chama de borboleta, que é o renascimento. Então, quando nós falamos de morte, nós estamos renascendo para a vida espiritual. Nós estamos voltando para a espiritualidade, porque a morte é somente do corpo físico. Então, a morte, voltando, é a exaustão dos órgãos. O corpo gastou, não tem mais energia, não tem mais. E Kardec descreve lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para ele que é como uma máquina. O corpo é como uma máquina que se quebra, que foi desligada e parou de funcionar. Então, nós vamos ver bem como é o desencarne, que é o desligamento do espírito do corpo físico. Tem um vídeo na internet, se vocês procurarem depois, que é o desencarne de Dimas, que mostra exatamente o plano espiritual ajudando como se faz o desencarne. O corpo vai e eles dão todos os passos para cortar os laços fluídicos que prendem a alma ao corpo físico. Quando a gente fala de eutanásia para o espiritismo, Kardec não fala exatamente da eutanásia. Ele cita muitas coisas, né? E não usa o termo eutanásia, mas ele fala exatamente da situação. Por exemplo, se a gente for lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Ele pergunta para os espíritos: o homem está agonizante, sofrendo muito. Nós podemos apressar seu fim para poupá-lo do sofrimento? O que diz o Espiritismo? Nós podemos apressar o fim? Eutanásia. Está sofrendo muito, está agonizante. É aquilo que a gente chama de golpe de misericórdia, não é? A gente pode apressar o fim do sofrimento? E os espíritos respondem que não. Fala, olha, está sempre errado, porque nós não conhecemos os desígnios de Deus. E aí ele fala mais um pouquinho, ele fala, olha, o sofrimento extremo provoca mudanças. E às vezes, embora seja por algumas horas, por alguns minutos, isso nos faz refletir, né? E aí ele cita que 1 minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, às vezes,
A pessoa quer se despedir de alguém, você vai lá, faz a eutanásia, a pessoa chega uns minutos depois, você não vai conseguir se despedir. E a preparação para o desencarne, né? Enquanto você está, isso a gente vê bem nesse vídeo do dia do desencarne de Dimas, enquanto você está desencarnando, todo o plano espiritual está lá trabalhando para que você desencarne tranquilo, desligando os materiais, acalmando o espírito, trazendo passes consoladores para que você se acalme e que o espírito passe para o plano espiritual em perfeita tranquilidade. Se vocês gostarem de ler, tem um livro do André Luiz, né, psicografado por Chico, que é Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, Obreiros da Vida Eterna, entre outras coisas, ele traz o desencarne de Dimas e ele traz o desencarne também de Cavalcante, né? Então, ele vai explicar o que ocorre com o corpo físico e com o corpo espiritual na eutanásia. O caso de Cavalcante é um caso de eutanásia. O Cavalcante era um trabalhador espírita, pessoa boa, que tinha méritos, e ele estava numa situação terminal. Ele teve uma apendicite, aquilo supurou, aquilo estava podre, não tinha antibióticos na época, não tinha mais o que fazer, ele já estava delirando, cheirava tão mal que ninguém queria ficar no quarto, né? Isso ele fala no livro, que ele estava apodrecendo em vida, o corpo estava apodrecendo em vida. E aí, como ele tinha muitos méritos, mas ele estava muito ligado ao corpo físico, porque ele queria se despedir da mulher, que ele havia brigado anos antes, e ele queria pedir perdão para ela. E aí ele não consegue, porque a mulher já está desencarnada, ele não sabia, ele tinha perdido contato, mas ele não se acalmava, ele queria, e isso prendia ao plano material. E a espiritualidade consegue, pelo merecimento do Cavalcante, trazer a mulher à sua presença, desencarnada, e ele consegue pedir perdão para ela, aí ele se acalma, e aí eles conseguem iniciar o processo, fazer o processo de desligamento do corpo, né, acordar os portões fluídicos em tranquilidade. Só que como ele já está quase desencarnando, e ele está delirando, ele fala para os médicos que entram no quarto, ele consegue ver as coisas do plano espiritual, e ele fala, olha, minha mulher está aqui, conversando com ela, e os caras falam, ele já está maluco mesmo, já está delirando, vamos apressar a morte. Eutanásia. E isso causa um problemão, porque esse desencarne, que deveria durar 12 horas, acaba durando muito mais tempo pela dificuldade que os espíritos têm de não conseguir preparar adequadamente ao corpo. Então, você vê que tudo tem um tempo certo para acontecer. A espiritualidade está atuando. Quando você provoca a eutanásia, você quebra isso, trazendo prejuízos. Lá no Livro dos Espíritos, tem na questão 953, Kardec volta a perguntar, olha, quando uma pessoa está diante de um fim horrível, inevitável, vai ser culpada dela abreviar alguns minutos do seu sofrimento, apressando voluntariamente a morte? E os espíritos falam, olha, quem sabe o que vai poder acontecer daqui a um minuto? E tem um cirurgião aqui no Brasil, muito famoso, que é do início do século, foi um dos primeiros cirurgiões aqui de São Paulo, que chamava-se Flamínio Fávero. Ele tem um livro de medicina legal em que ele conta essa história de uma atitude precipitada. Ele conta a história de um médico em Paris, no final do século, não é do século passado, é do século retrasado, né? Que a filha estava com difteria. Difteria, uma doença mortal nessa época, né? E ele tentou de tudo, não tinha remédio, não tinha tratamento para salvar a filha. E a difteria é aquilo que forma uma placa branca, a pessoa começa a tossir, a placa entope, e aquilo, o pescoço incha com os gânglios, é uma tosse horrível, um chiado muito grande, um sofrimento terrível. E ele vendo a filha piorando, piorando, e aí começou a filha a ficar roxa, né? Ficar asfixiada, que é um sinal que ela já ia morrer.
Ele consultou todo mundo, todas as coisas que ele tinha na época, e nenhuma resposta ele tinha, nenhuma coisa que pudesse melhorar. Aí o que ele pensa? Vendo a filha nesse sofrimento imenso. O que ele fala? Vou aliviar o sofrimento da menina. Uma criança sofrendo desse jeito, vai morrer, não tem. A mortalidade é 99% na difteria. E a filha dele, com esses sinais, é sinal de que já não tem mais retorno. Né? Então ele imaginou, faço uma injeção de ópio, né? Morfina, muito forte, alivia tudo, ela vai morrer. Ela dorme e morre. Mas é uma atitude precipitada, que ele fez e a menina morreu. E olha só que crueldade, que ironia. No momento do enterro, ele recebeu um telegrama de um amigo dele falando, olha, Emily Hu, que foi o médico que descobriu o soro antidiftérico, ele fala, acaba de descobrir o soro antidiftérico, está usando com êxito, aguarda que eu estou te mandando. Ele abreviou em alguns minutos. E olha a situação que ele ficou. A menina poderia ter sido salva, talvez, e ele ficou com essa decisão, que é uma coisa que não deve ser fácil você carregar. Então, o que a gente tem que lembrar, para a gente terminar isso aqui, é que, Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha. Nós temos que entender o sofrimento das pessoas, né, e respeitar aquilo que elas estão pensando. Isso era um pouquinho sobre eutanásia, que é um assunto bem mais complicado, e depois a gente volta a conversar sobre isso. O aborto, eu acho que eu já falei muito, vou acelerar um pouquinho, é a interrupção da gravidez. O aborto pode ser natural, pode ser provocado, e para o livro dos Espíritos, ele vai falar, é uma existência nula, porque você estava programado para vir, mas você não veio. Então, você vai ter que começar absolutamente do zero. E lembrar que nossa encarnação não é uma coisa assim, ao acaso, que imediata, ela vem. Você tem que fazer várias escolhas, fazer a família, ver a sua missão, as provas que você vai passar, contato que você vai ser. E do plano espiritual, enquanto você está desencarnado, até o espírito se ligar no plano material, no corpo físico, é um trabalho imenso, espiritualidade toda trabalhando, preparando a família. Então, é um trabalho todo perdido. E o aborto interrompe todo esse processo. Então, você combinou um monte, planejou um monte de coisa. É como você perdeu o avião. Você fez a mala, você planejou, avisou as pessoas que você ia chegar, comprou lembrancinha, marcou sua volta, acertou toda a tua vida. E aí, de repente, você rompe tudo. Você rompe os compromissos da espiritualidade. Fala, puxa, era nessa viagem que eu ia pedir desculpas, agora não vou poder. Então, você está negando a oportunidade do espírito que vem cá. E ele vai continuar, quem faz o aborto, fica com débitos espirituais e pode, inclusive, lesionar seu perispírito. Lá no livro de André Luiz, Nosso Lar, a gente vê uma senhora que quer entrar no nosso lar e ela tem o corpo todo cheio de pintinhas, representando os abortos as lesões no perispírito que ela causou dela, de tantos abortos que ela provocava, né? Então, o aborto, ele faz uma lesão no corpo físico e perispiritual, né? E quando a gente fala lesão no corpo físico, um dos riscos que você pode ter é de esterilidade, você danificar o útero. Outra coisa é desencarnar, porque é um procedimento de risco. E os danos psíquicos, que são, assim, grandes, porque o arrependimento, a culpa, o remorso, a ansiedade, a depressão, elas vêm com o aborto. Não tem como você evitar. É uma culpa que você carrega por muito tempo. Eu tenho uma amiga que ela veio uma vez conversar comigo, ela sabia que eu era espírita, ela é médica também, o marido é médico, e ela me perguntou, o que você acha do aborto? Eu falei, como assim? Ela falou, não, queria contar para você que ela tinha uma filha que estava com 15 anos,
e 16 anos, eu acho. E aí a família do namoradinho dela foi fazer uma viagem para a Itália, e toda a família, e como eles eram muito amigos e tal, eles convidaram a menina para ir junto com o namorado. Ela foi para a Itália, voltou grávida. Pai muito severo, ela ficou com medo do pai, a filha com 16 anos, grávida, estudando. O que ela pensou? Morto. Eu não vou estragar a vida da minha filha. Bom, a menina fez o aborto, o pai nunca ficou sabendo, mas o arrependimento, você vê, ela veio me falar isso muitos anos depois, a culpa. Por quê? Porque ela se sentia culpada, porque ela decidiu pela filha. E a filha também, hoje está morando em Portugal, uma pessoa bem tranquila, mas faz psicoterapia até hoje. Não sei qual o motivo, não sei se o aborto tem a ver com isso, mas o fato é que ela faz psicoterapia. Então, como que você vai agir quando você... Olha, vale o mesmo raciocínio lá da eutanásia. Como que nós devemos agir quando alguém manifesta a intenção ou conta para a gente que já fez um aborto? Não é para você julgar, não é para você dizer, falar, ah, nossa, que burrada, como você não podia ter feito isso, mas é para você apoiar e amparar, porque a pessoa ela está se sentindo muito mal. É você esclarecer e conscientizar e ver a responsabilidade da pessoa. E tem casos e casos, porque, mais uma vez, volta, você não consegue saber o que se passa na cabeça das pessoas. E posso contar um outro caso para vocês, de uma médica também, tinha uma vida bastante difícil aqui no Brasil, conseguiu uma bolsa para estudar em Londres, né? E era uma bolsa que era uma bolsa bem curtinha, não era muito, tanto é que ela teve que ir sozinha, e ela ficaria sozinha, mas era um sonho, era todo o futuro da vida dela. Ela foi para a Inglaterra, quando chegou lá em Londres, descobriu que estava grávida, alguns dias depois. E o que ela faz? Grávida, com uma bolsa minúscula, não tinha condição de sustentar ela e a filha e fazer a pós-graduação. Ela abortou. E é um momento, porque se ela não, ela teria que, se ela não fizesse isso, toda a vida dela mudaria ali. Ela teria que voltar, desistir da bolsa, ela não conseguiria, teria que ter amparo da família, sabe? E apoio financeiro. E o que você vai dizer para uma pessoa dessas? Para você estava 100% errada, olha o que você fez. Então você não sabe o que você está. Você tem que apoiar e amparar, porque ela fez um momento de muita dor, de muito desespero. Então o que ela precisa é esclarecer, saber, se conscientizar de que se não é legal, mas você não vai julgar, não vai condenar, não vai criticar e não vai desprezar. É muito fácil a gente pegar aqueles clichês que a gente vê por aí, falar, a mulher faz um aborto porque ela quer ter o prazer do corpo. Olha, isso acho que é a minoria, né? Porque quem vai para o aborto é realmente numa situação extrema, porque não tem outra saída, que está numa situação que naquele minuto, naquele momento exato, ela não enxerga outra saída. Então, aqui que a gente tem que amparar muito, dar muito amor e ajudar naquilo que a gente puder. Porque uma palavra, às vezes, pode mudar um destino, né? E jamais, jamais julgar, condenar, desprezar, criticar, né? Para a doutrina espírita, existe apenas uma exceção para o aborto. É quando existe risco de morte da mãe. Então, está lá na questão 359. Quando a gravidez resulta em risco de vida para a mãe, aí você pode sim fazer o aborto. E os espíritos falam, é preferível sacrificar o ser que não existe na vida material ainda ao ser que existe. É a única exceção. E existem alguns casos que realmente a mulher não pode engravidar, porque se ela engravidar, por exemplo, se ela tem hemofilia, se ela tem uma insuficiência cardíaca grave, uma bronquite severa, algumas doenças assim, não dá para engravidar, é risco de vida, né? Um aneurisma. Então, aí você pode, sim, nesses casos, o espiritismo aceita o aborto. Então, quando você tiver um caso, você tem que apresentar soluções, e não é cobrança, né?
E é como o Paulo falava, sobretudo caridade, né? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Bom, então a gente estava falando de morte. O que é a morte? Né? A morte é quando é o passamento, o desencarne. É quando terminam as nossas atividades do corpo físico. E é um processo irreversível. A plantinha morreu? Morreu. Você não faz mais nada com ela. Está morta. E quando você morre, quando nós morremos, aí o que faz? O que nós fazemos com o nosso corpo? O que dá para fazer? E aí a gente tem que lembrar. O que você faz com uma meia velha que está furada? Você não dá mais para remendar. Com o corpo é a mesma coisa. O mais comum é a gente enterrar, cremar, doar o corpo para estudo, né? Preservar o corpo, né? Porque a criogenia é uma coisa que, se nesse tempo a gente podia falar, mas acho que está muito proibido, ou doar os órgãos. E nós vamos falar sobre isso. E é aquela coisa, a gente às vezes não quer falar o que vai fazer com o corpo, não quer nem pensar nisso, mas você tem que saber o que você quer fazer. Porque se você não decidir, alguém vai decidir para você. Então, se você quiser doar seus órgãos, se você quiser ser cremado, se quiser ser enterrado, decide e deixa claro. Porque não é você quem vai decidir o que será feito do seu corpo. E muita coisa influencia a nossa decisão. Aspectos sociais, jurídicos, éticos, religiosos, então depende do país como você vive, dos costumes, para você vai fazer o que você vai fazer com o corpo. O mais comum é o enterro, que é a forma mais antiga de você dar destino ao corpo, né? E, na verdade, quando os homens lá da caverna, né, eles enterravam o corpo, era muito mais para esconder o cadáver, para se proteger de animais que podiam vir farejando aquele corpo para comer. Então, era muito mais para isso. O sepultamento é diferente do enterro, porque o sepultamento é você colocar o cadáver não numa cova, mas numa sepultura. E isso vem lá com os hebreus, né? E ele criou esse hábito, ele conservava uma sepultura, e o objetivo qual que é? Conservar o corpo, porque eles acreditavam na ressurreição. Você iria voltar naquele corpo, que deveria, então, estar preservado. E era feito nas igrejas, até que com a peste negra não tinha mais espaço. E aí surgiu os enterros, mas nós vamos falar um pouquinho de cremação, né? Que é queimar o cadáver. O que a Igreja Católica fala sobre a cremação? A Igreja Católica era absolutamente contra até 1964. Mas, em 64, eles passaram a aceitar a cremação. Então, hoje, o que eles falam? Falam, olha, a gente não condena, mas Só para confirmar, pessoal, todo mundo perdeu o contato, né, com o seu Manuel? Bom. Sim. Eu também não tô ouvindo também não. Tô mandando um recadinho para ele. Tá bom. Ela era contra a cremação, ela é contra a cremação, mas ela aceita. Então, a recomendação é, pode fazer, mas não é recomendado. O ideal é que você enterre. E eles acham isso porque você vai precisar do seu corpo quando você for ressuscitar. Algumas religiões, elas não permitem mesmo a cremação. Vocês estão me vendo agora, ouvindo agora, vendo a apresentação? Tá. Então, algumas apresentações, algumas religiões
não permitem a cremação, né? O islamismo, o judaísmo, mas para outras religiões ela é obrigatória. No Brasil se crema muito pouco, mais ou menos 1,5% da população. Nos Estados Unidos é bem mais, e no Japão, por consequência lá de território e um território muito pequeno, e é o costume, a religião, eles praticamente cremam todas as pessoas, né? E ela apresenta algumas vantagens. Ela é mais econômica, ela é mais prática, ela afeta menos o meio ambiente. Isso aí é institucional, mas ela também queima. Para queimar um corpo, você conseguiria aquecer uma casa por 40 dias. É a mesma energia que você usaria para aquecer sua casa por 40 dias é a energia que você usa para fazer uma cremação. Mas ela utiliza pouco espaço físico e evita a contaminação do meio ambiente. Isso que vocês estão vendo aqui é um columbário que fica no crematório Primaveras, aqui em Guarulhos, que também, se você não quiser levar cinzas para casa, eles alugam esses quadradinhos aí. Você pode deixar as cinzas do seu parente e colocar alguma lembrança, alguma coisa. É uma vitrine que eles fazem, onde você pode guardar as cinzas. Aqui são as fotos, e aqui o columbário, essas estantes aí são onde tem as cinzas. E aqui é o crematório de Vila Alpina, né? Ao centro é onde sobe o caixão, ao redor fica a família, você tem uma cerimônia que é bem legal até, você pode escolher algumas músicas, toca, dura em torno de 15 a 20 minutos, e você se despede do cadáver. Ela não é, da doutrina espírita, ela não é prejudicial para o espírito, porque ela só vai consumir o corpo físico, e corpo, é inerte, não tem mais nada ali, é matéria. E a recomendação, Emmanuel nos traz essa recomendação, é de esperar 72 horas para que dê tempo para os espíritos fazerem o desligamento completo dos laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo. Tem algumas formalidades legais para você cremar. Não precisa ter nenhum documento especial, nenhuma declaração, nem nada. Se você quiser, você pode fazer uma declaração, pode registrar em cartório, mas, como eu disse, quem vai decidir pela cremação não é você. É quem for providenciar seu enterro. Eu deixo bem claro isso, porque se você quiser ser cremado, mas quem for fazer seu enterro, quem for fazer, não quiser, você vai ser enterrado, vai ser feito o que quiser. Então, você pode tanto cremar o cadáver, como cremar ossos que são exumados. O que eles deixam no cemitério, chega uma hora que você não tem mais onde pôr, então você pode exumar. O processo você coloca lá no forno crematório, que é individual, o processo dura mais ou menos de 2 a 3 horas. No meio do processo, você abre o forno, enfia esse rodinho aí, quebra todo os ossos, ajuda a quebrar. Depois que o forno se apaga, vai um cadáver em cada forno. Então, essa história de que misturam as cinzas, não. Essa gaveta aí é as cinzas de uma pessoa. Aí você joga os restos dos ossos, que ficam pedaços de ossos, se joga numa cremalheira, que é uma espécie de liquidificador, ele bate e aquilo, um corpo vai dar cerca de 2 a 3 quilos de pó, né? E daí eles colocam um saco de papel e você pode colocar numa urna ou colocar em algum lugar. Esse aqui é o vídeo do processo, vamos lá aqui. E o problema todo da cremação é que nós não temos medo da morte exatamente, mas sim da transição, do processo, né? Do desconhecido que nos espera. Porque nós sabemos que o espírito já existia antes desse corpo nascer, e ele vai sobreviver ao nosso corpo. E tanto o enterro, a inumação, né, como a cremação, elas destroem o corpo. E você tem que livre-arbítrio para escolher. Então, às vezes, a gente tem muito medo de cremar, porque fala, eu vou ser cremado, eu vou acordar lá pegando fogo. Mas se você tem tanto medo assim, se você está tão apegado,
Aqueles que são enterrados, se ele vai sofrer também ele vai ter o mesmo sofrimento da decomposição. Quantas histórias, quantos romances nós já vimos que o morto, né, o espírito desencarnado, sente os vermes corroendo sua carne, porque ele ainda está ligado ao espírito. Então, como que você tem que estar preparado? É preparado moralmente. Porque quanto mais você souber, quanto mais você estiver preparado para a morte, quanto mais você estiver desapegado das coisas materiais, mais fácil vai ser esse seu desenlace. E só para a gente lembrar que, para terminar, que a gente tem que se preparar para a morte. A gente tem que ver esses conceitos de vida e morte. Lembrar que quem morre é a matéria e não o espírito. Se a gente estiver preparado, se a gente não estiver apegado à matéria, tanto faz o que vai ser do corpo. É aquela roupa velha que você está descartando, que não serve para mais nada. Você usou para o corpo para o tempo que foi necessário. O tempo, a recomendação é que você aguarde 72 horas para que você faça o desligamento, né, do espírito, do corpo físico. Kardec fala é que quando você morre, você segue um estado de perturbação. Então, você fica bem atrapalhado. É como você acordar de um sono pesado, que às vezes você não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, você vai bem essa questão do céu e do inferno, e o Espiritismo vai ajudar muito a gente a entender essa passagem no despertar. Né? Tá? Bom, e para terminar, a gente vai falar bem rapidamente de transplante de órgãos, doação de órgãos e transplante. Então, o que é o transplante? É você ter um órgão doente e você vai colocar um órgão normal no lugar de uma pessoa, que está viva, né? E o transplante de órgão, então, a maioria é realizada com órgãos de indivíduos que morreram recentemente, mas às vezes pode ser de doador vivo. Os mais comuns é medula, rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas, mas também a gente usa intestino, córnea, pele, e atualmente a gente está fazendo um transplante de rosto, né, para pessoas que têm deformidades muito grandes, e ainda engatinhando em transplantes de membros, como mãos e pernas. E a história dos transplantes é gozada, tem na mitologia lá, tem uma história de Cosme e Damião, que eram dois médicos, e eles contam que eles fizeram o primeiro transplante, mas isso é mitologia, que eles tinham um doente que estava com a perna toda lesada, tinha muitas feridas, e eles resolvem amputar aquela coisa, e eles colocam a perna de um negro que havia morrido, e eles fazem o primeiro transplante. Você vê que o cara com a perna bem preta, porque era de um cadáver preto, e esse seria o primeiro transplante na história. Bom, para a lei, para você fazer transplante, você precisa de morte encefálica. E a morte encefálica ela é comprovada por um exame clínico e um exame complementar que mostre que o corpo físico não tem mais função cerebral, que é só estar vegetando ali. Não tem mais como você retornar o espírito, não tem mais como aquele corpo ter autonomia, né? A vida ali é só uma vida vegetativa. E para fazer a cremação é necessária a autorização da família, por escrito. O atestado de óbito tem que ser assinado por 2 médicos. Para você perceber que a pessoa está morta, então se faz alguns testes clínicos simples. Primeiro, você olhar nos olhos. Quando a pessoa morre, o olho dilata, né? Você tem a dilatação das pupilas, né? Que a gente chama de midríase. Então, você vê que aquilo lá, e ele não reage mais à luz. Outro teste que você faz, pega um algodãozinho e tenta levar. Se não reagir, praticamente você está em morte cerebral. Outra coisa é provocar náusea. Você coloca uma espátula ou uma cânula bem lá na garganta para ver se dá aquela coisa. Outro é o teste clínico de apneia. A apneia é parar de respirar. Você
desliga o respirador, desliga aquilo que está mantendo a pessoa viva e vê se aquilo volta a funcionar. Se voltar a funcionar, ainda tem vida, então você não para. Você não está em morte cerebral ainda. E daí você faz o exame complementar, que pode ser o eletroencefalograma, ou uma arteriografia cerebral, ou um ultrassom para ver se tem ainda circulação de sangue no cérebro. Então, geralmente são casos de trauma encefálico, né? Trauma craniano, que a pessoa tem morte do cérebro, não tem como ela ter uma vida, não ser uma vida vegetativa só do corpo, e aí você pode pensar em fazer o transplante. Quanto tempo se tem para fazer um transplante? É uma corrida contra o tempo, porque quando você vai transplantar, você tem que fazer a sua tipagem para ver para quem pode ser, quem é compatível com o seu órgão. E olha, o coração dura 4 horas. Depois disso, ele já tem um tempo de isquemia, que é sem receber sangue, ele morre, não é mais viável. O pulmão dura de 4 a 6, o fígado 12, e o rim é o que mais dura, 24 a 48 horas. E as córneas também, né? Então, é uma corrida contra o tempo, porque quando você morre, você tem todo o trabalho de falar com a família, é uma situação muito traumática, a família está muito chocada naquele momento, ela não sabe exatamente o que vai fazer, tem muitas dúvidas, será que não existe possibilidade da pessoa estar só em coma, estar voltando, mas é bem diferente. E tem que ter uma lei para isso, porque é a lei dos homens. Então, a legislação ela vai falar que tem que ter morte cefálica, autorização da família, se for incapaz, 2 responsáveis para assinar a autorização para doação, é vedada, se você não tiver identificação, for uma morte que você não sabe quem é, não pode fazer doação, se você não souber do que a pessoa morreu, não pode doar, entre vivos, só se você não tiver prejuízo do doador, uma gestante só pode doar medula, né? O autotransplante, você precisa da autorização do médico e do responsável, e você precisa da autorização também de quem vai receber, né? Ele fala assim, eu autorizo fazer o transplante depois que ele for orientado, que não é simplesmente que transplantou, você leva uma vida normal, você vai ter que tomar remédios contra a rejeição para o resto da vida. O doador vivo, se você quiser doar alguma coisa, e o doador vivo, o que ele pode doar? Ele pode doar, não pode doar o coração, precisa doar o mundo. Então, ele só pode doar aquilo que não prejudica. E entre pessoas sem parentesco, né, tem que ter autorização do juiz para proibir venda de órgãos. Quando é da família, parente até 4º grau pode doar sem problema. E o que eu posso doar? Eu posso doar rim, tenho 2, eu fico com um só, pedaço do pulmão, pedaço do fígado que se regenera. Então, são as coisas que a gente pode doar. E medula óssea, claro. E o grande problema da doação não é a falta de estrutura, mas é as famílias. Porque a família não está preparada para aquele momento, é um momento de muito estresse, muito trauma, você não quer pensar naquilo. Então, é um momento de dor e de sofrimento, você está perdendo um filho, você está perdendo um ente querido, um pai, um marido, uma esposa, e alguém vem lá e fala, vamos tirar os órgãos da sua esposa, do seu marido, do seu pai, do seu filho, e às vezes você não quer fazer. E muitas vezes a família justifica, fala, não sei se ele queria doar, não sei o que ele pensa, se vai prejudicar. E olha, você vê que, embora aqui isso no Brasil, os Estados Unidos faz muito mais transplantes, os Estados Unidos são o primeiro país em número de transplantes, a gente consegue fazer quase 60%, atingir quase 60% da capacidade por ano. Então, é bastante? É bastante porque tem córnea aí no meio, né? Porque córnea tem bastante transplante. E mesmo assim, se lembra que todo ano sobra 40% de quem precisa de um transplante passa para o ano seguinte, que é 40% mais 40% que vai juntar do ano que vai entrar. Então, sempre a fila vai aumentando. E você vê, de potenciais doadores,
Isso é estudo feito no Brasil, em 2009, 67% dos possíveis doadores não autorizam. Então, você vê que é muito grande a taxa de rejeição. E para a doutrina espírita, quem morreu é só o corpo. Então, é só a destruição do corpo físico. Se morre o corpo, que não é nada mais para você, que não serve para mais nada, para que você precisa dele? E ele morre exatamente por causa disso, porque ele acaba o fluido vital. É como uma máquina que você tira da tomada e ela para de funcionar. Então, quem morre não é o espírito, é o corpo. O espírito é imortal. Então, você vai continuar vivo. Quem vai morrer é seu corpo. E vida é um conceito de material, é conceito de materialidade. O espírito é imortal. Então, nós podemos sim doar nossos órgãos. Isso é até uma curiosidade, né, que o Chico não autorizou a doação de órgãos deles, mas ele tinha muito medo de que, por ele ser médium, alguém achasse que poderia ficar com a mediunidade dele, ou que poderiam usar para estudos, muita coisa. Então, ele fala que ele dedicou a vida toda dele para a espiritualidade, mas o corpo ele queria que fosse enterrado, né? E a morte encefálica é quando você tem vida vegetativa. Nós não sabemos se quando tem vida vegetativa o corpo ainda está ligado, o espírito ainda está ligado. Os espíritos falam que algumas vezes, mesmo com a vida vegetativa, o espírito já foi embora. E o espírito não sofre absolutamente nada com a retirada dos órgãos, né? Então está lá na questão 156. Às vezes, a separação definitiva ocorre antes de acabar a vida orgânica. Os espíritos já falavam. Então, às vezes, você está lá em vida vegetativa, né? Não é em coma. Coma é diferente de morte encefálica. Coma tem possibilidade de você voltar a viver, não é o tronco cerebral que é responsável pela respiração. Então, às vezes, você está lá no estado vegetativo, mas seu espírito já foi embora. Então, você vai deixar aquele corpo lá para quê? Se ele não serve mais para nada. Então, o Chico falou lá no Pinga Fogo, fala, os espíritos acham que não é contrário às leis naturais. Então, é muito natural. Os espíritos falam que se você não usa mais, seu corpo, e se tem órgãos que estão bons, dá para quem precisa. Você sabe qual é o sofrimento de uma pessoa que faz hemodiálise, que está lá com uma leucemia, que não tem cura, precisa de um transplante de medula? Não vai fazer mal. E Divaldo Franco traz lá, do ano adiante, falando, olha, se a misericórdia divina nos dá um corpo sadio, poxa, depois que você usou, não é justo que você conceda para outra pessoa, para ela continuar a jornada aqui? Então, ele fala também que ele acha perfeitamente legítimo. E nós não podemos esquecer que se hoje nós estamos doando, se hoje nós somos potenciais doadores, hoje eu posso doar, amanhã eu posso precisar. Então, a gente fica falando disso e parece uma coisa tão distante, eu vou deixar, agora eu não vou conversar, vou deixar para depois. Então, você tem que pensar, deixar claro, porque para quem está esperando um transplante, é a única possibilidade de uma vida normal. Então, Joana de Ângeles fala, é uma verdadeira bênção, é a oportunidade de prosseguir com a vida física. E é um ato de amor. Gente, acabou. Acho que era isso. Tá? Obrigada, Manuel. Obrigada. Que palestra bacana essa, de falar de assuntos tão complicados de uma forma light. Não light, é um assunto pesado, mas de uma forma tão bonita, né? Acho que eu falei demais. É que o assunto é muito grande. A gente tem um monte de perguntas. Você tem um tempinho aqui para as perguntas? Sim, tenho, claro. Então tá bom. A primeira pergunta que eu tenho é sobre... Você falou bastante de doação de órgãos, mas como é que funciona se eu estiver doando, por exemplo, o óvulo? Aí, no caso,
Uma pessoa não pode ter o filho, ou eu vendo o meu óvulo para outra pessoa poder ter uma criança. Sim, esse é usado, né? Obrigado. Eu vou acrescentar isso na aula, porque não entra exatamente nesse tema. A gente fala muito mais disso em clonagem, mas é uma possibilidade. Você está doando uma parte do seu corpo físico. Aquilo que você está doando é a matéria. É como quando você vendesse cabelo. Você vai dar para outra pessoa pôr na cabeça. Aquilo traz material genético semelhante ao teu corpo físico, só. Não nada, não leva a nada. E esses são os grandes mitos que tem, que atrapalham a doação. Porque você acha que se tem um coração de uma pessoa, de um bandido, por exemplo, você vai trazer aqueles sentimentos para você. Mas é só parte física que você está doando. Então, ali, o grande problema é que o homem ele consegue fazer tudo, mas ele não consegue fazer a vida. E por quê? Porque ele não consegue fazer o fluido vital se ligar à matéria, o princípio vital. Então, você precisa de uma coisa que tenha princípio vital, que tenha vida, que é o óvulo. Então, você vai fertilizar aquilo e aquilo dá início à vida. Mas é só matéria que você está doando. Tem nada de... Mas e para a pessoa que está doando? Então, eu vendi o meu óvulo. Eu tenho algum tipo de responsabilidade nisso ou não? Vai ter alguma ligação com essa criança no ponto de vista espiritual? Aí não tem doação, não tem ligação nenhuma. Na verdade, a gente está falando de doação, não de venda de óvulos. Né? Mas se você está doando, por exemplo, você não tem responsabilidade nenhuma. E você está fazendo, sim, uma caridade, porque você está permitindo que uma família receba um espírito. É como se você estivesse preparando um lar para adoção. Né? Permitindo que o espírito venha se juntar àquela família. Só para dar continuidade nessa pergunta da Ana, eu acho que assim, existem pessoas que doam. Eu particularmente conheci uma pessoa que ela doou porque ela precisava de dinheiro, os óvulos. E aí, passou um tempo, ela doou novamente, porque ela precisava de dinheiro. E cada vez que ela doava, ela colocava o corpo dela em risco, porque ela ficava muito mal. Então, eu acho que nesse caso, quando você está visando o lado material, ao invés de estar pensando na doação em si para favorecer outra pessoa, eu acho que aí sim tem uma responsabilidade, né? Consequência espiritual. Sim, claro, mas a gente está falando de doação, nesse caso é venda, né? Você está vendendo uma parte do seu corpo. É isso que a doutrina fala. Nesse aspecto, a gente não está... Você está pondo o seu corpo, sua vida em risco, que é um procedimento cirúrgico, existe risco, sim, mas não deixa de ser, você está proporcionando uma possibilidade para que o espírito reencarne em outro corpo. Através de outro corpo. Mas para a mãe que está recebendo, isso é uma bênção, certo? Recebendo, a gente não sabe os desígnios de Deus. Ela está passando por uma prova, ela está passando por uma dificuldade. A ciência permite que isso seja feito. Então, o espiritismo não é contra. Mas é como você falou, isso é um comércio. Porque você começa a vender. E, a lei, por exemplo, existem casos, por exemplo, de vender rim, porque você sabe que alguma pessoa pode precisar de um rim, você não pode vender. Eu vender um pedaço do meu fígado. Isso é condenável, você fazer comércio com o seu corpo. Isso, a responsabilidade é tua. Quem recebe, você tem. Se você está comprando, pagando diretamente, incentivando a pessoa a mutilar o corpo para te favorecer, você tem uma responsabilidade nisso. Mas para uma mulher que procura uma clínica, que faz um processo todo legal, ela não tem, quem está recebendo não tem essa responsabilidade, a não ser que eu vá lá e incentivar. Mas é um assunto bem complicado mesmo. Obrigada, Manuel. Bom, tem um monte de pergunta aqui. Eu queria só completar. Nós devemos priorizar o enfoque de caridade.
caridade espiritual. Então, uma doação é diferente de uma venda. E no Evangelho está lá, dai de graça o que de graça recebeste. Nós não somos donos do nosso corpo, nós não podemos comercializar os nossos órgãos. Eu sinto assim como se fosse uma forma de prostituição. Então, a doação é válido, conta positivamente para o doador, é uma bênção para quem recebe, mas sem que haja comércio, como o Manuel falou, né? Ótimo, obrigada. Bom, Luiz, você está aí ainda? Quer fazer a sua pergunta em vez de eu ler? Claro, posso sim. Manuel, primeiramente, muito obrigado pela palestra. Muito, como a Ana mesmo falou, né? São temas bastante delicados e você trouxe de maneira muito iluminada e simples, né, para o entendimento. Então, gostaria de agradecer o seu tempo. E a minha pergunta é referente a como o Espiritismo vê, acho que no caso específico da ortotanásia, numa situação hipotética onde o paciente, existindo um tratamento possível, mesmo que com uma chance pequena de cura, mas que esse tratamento traria sofrimento e dor no processo, ele decide por não receber o tratamento. Ele opta por, vou morrer de morte natural, entre aspas, né? Vou deixar o curso da vida seguir e vou recusar o tratamento, porque o tratamento tem uma chance pequena e eu prefiro morrer em paz, entre aspas. Isso é considerado uma eutanásia ou isso é considerado como ortotanásia, como exemplo que você trouxe? Você vê que são coisas muito delicadas. Quando você fala em ortotanásia, é quando não tem possibilidade nenhuma. Você deixa a doença seguir seu curso. Não existe nenhuma possibilidade, não existe nenhum tratamento experimental, nada. Se existe a menor possibilidade de tratamento experimental, você está falando em eutanásia. Mas o que a gente tem que respeitar é principalmente a vontade do paciente. Qual é a possibilidade? Isso é visto caso a caso. Porque qual é a possibilidade disso acontecer? Qual é a possibilidade disso resolver? Qual é o ganho que você vai ter? Porque, às vezes, o ganho a possibilidade é muito pequena, o sofrimento é muito grande, a dor que você vai passar é muito grande. Então, a posição dos médicos é sempre respeitar o paciente. E o paciente, se ele não autorizar o tratamento, a gente não pode forçar, obrigar ele a receber o tratamento. Nesse caso, se trata de uma eutanásia, né? Ele não quer receber o tratamento. Não existe uma possibilidade. Mas você tem que considerar, porque quanto por cento é garantido que isso vai curar a pessoa? Porque é difícil, se você tem alguma possibilidade, alguma luz de esperança, que eu fale para você, olha, existe sim uma chance com esse tratamento. Difícil que a pessoa não aceite, que ela esteja tão cansada de sofrer, ela fala, não, eu vou. E você vê que os casos que eu apresento, de exemplo, são casos trabalhados, não é uma coisa decidida. Por isso que eu falo, você tem que pensar agora. O que eu quero? Eu quero ir para uma máquina, eu quero ficar... Porque você tem que ver, porque as situações são muitas vezes muito limítrofes, muito delicadas. É a história de você fazer a reanimação quando você está lá na sala de emergência, quanto tempo você reanima a pessoa? E depende muito, porque se é uma criança, eu vou ficar reanimando por horas, às vezes. Faço, porque eu sei que tem toda uma vida pela frente. Mas se é uma pessoa que está com câncer, que tem uma doença ruim e tal, às vezes eu falo, quanto mais tempo eu vou ficar aqui reanimando, ligando, investindo, e faz traque, e passa, drena pulmão, e passa sonda, catéter, que é um sofrimento, às vezes que você fala, a pessoa vai viver quanto, mas às vezes você faz reanimação, a pessoa vive 4 horas, morre logo em seguida. O que eu acho lindo são esses filmes, né? Que no filme você reanima o paciente, dá um choque e sai andando.
E a reanimação é um caso grave, não é assim que você para o coração, você volta e fala, opa, o que aconteceu? É grave, você está todo desestabilizado, você está em uma UTI, não é? Então, é uma situação muito grave. E muitos dos casos que a gente vê de reanimação, por exemplo, eles param novamente. E aí você precisa ver, tem que pensar a qualidade de vida, o que eu vou proporcionar de bem, de conforto para você. E é difícil você pensar nisso quando você está entre a vida e a morte, que você está naquela coisa, e alguém chega para você e fala, olha, não tem mais o que fazer, o que você quer fazer, desliga a máquina. É difícil, é bem difícil. Mas se existe uma possibilidade, a gente tem que investir. Ok, muito obrigado. Agradeço. E longe de mim julgar, né? Como você mesmo disse, nem Jesus julga. É realmente caso a caso e respeitar as decisões, né? Porque são normalmente casos bem complicados. Obrigada. Alan, você quer fazer a pergunta? Você ou você quer que eu leia? Eu posso fazer, Ana. Só foram várias perguntas aí. Você quer que eu faça tudo de uma vez ou um por um? Escolhe uma e depois a gente volta para você. Beleza. Cadê? Volta. Eu até me perdi aqui, Ana. Não consigo mais ver as perguntas que eu fiz. Então eu vou falar. Uma é como é a questão do aborto quando o abuso sexual a uma adolescente. Ele tinha comentado aí, Ana, em alguns casos, o aborto ele não é que não seja um crime, né? Ele continua sendo um crime, mas ele é aceitável. E aí, quando o abuso é feito na adolescente, né? Foi um abuso sexual, pode ser um aprendizado, a gente tem várias literaturas espíritas que falam sobre isso, que pode ser um aprendizado para o adolescente, só que às vezes não coloca em risco a vida da adolescente, mas ela vai passar por um trauma muito grande pro resto da vida dela. Como que o espiritismo encara isso? O espiritismo, essa pergunta é bárbara, porque para o espiritismo só aceita o aborto nos casos que a mãe corre risco de vida, né? Que eles falam, se a mãe é preferível você não deixar nascer, preservar o ser que já existe do que aquele que ainda não nasceu. Então, você preserva a vida da mãe, você faz o aborto. E quando é muito jovem, como nós tivemos um caso aqui no Brasil, esses dias de uma adolescente, era uma criança, 10 anos, que engravidou, nesses casos, por exemplo, existe risco de vida para a criança. Ela não tem o corpo completamente formado, o risco existe e é de vida. Então, mesmo assim, eu não sei o que a doutrina fala que não, que você tem que preservar, que você não deve abortar. E a lei aqui, pelo menos, ela fala, você não é obrigado a ficar com o filho, você pode colocar para adoção, você não é obrigado a criar ele. Mas se nasceu, às vezes pode ser aquilo que você falou, pode ser um duro aprendizado para a gente, porque você amar é você aprender a amar de verdade. Porque a criança vai ser fruto de uma coisa que, uma situação muito difícil. Mas a única situação é risco de vida para a mãe, para o espiritismo. Embora a lei permita, né? Davi, você quer fazer a sua? Quer que eu leia? Você achou a sua? Posso fazer. A minha pergunta é simples. Obrigado, doutor Manuel. Eu queria saber sobre a relação entre a eutanásia e a obsessão espiritual. Um médico que recomenda a eutanásia a um paciente. Esse paciente, suponho que chegue ao mundo espiritual numa condição de suicida. E ele, se dando conta da nova realidade, poderia ele retornar para obsediar o médico? Ou mesmo um familiar que decida pela eutanásia de um doente, poderia essa pessoa, como o senhor colocou aí, o espírito que estava em agonia, esperando a esposa chegar, poderia ele, sendo privado dessa possibilidade, retornar para obsediar os familiares?
Davi, olha que pergunta legal que você fez. Veja bem, quando a gente fala em eutanásia, é gozado porque a gente fala como se a gente tivesse plena consciência. Às vezes, por exemplo, esse caso que eu cito aí, que eu contei lá do Cavalcante, ele não estava lúcido. Então, o médico decidiu apressar a morte. Então, foi um caso de ele provocou a morte. Para aliviar o doente, ele fez com a melhor das intenções, porque ele achou que não tinha mesmo saída. Ele iria morrer, só que ele iria morrer de uma forma lenta e dolorosa. Ele abreviou. Então, causa prejuízo porque o espírito acorda na espiritualidade numa situação muito turbulenta. Então, o sofrimento continua para o espírito depois de desencarnado. Mas isso foi uma eutanásia provocada. No suicídio assistido, como é o caso naquele filme lá, Como Eu Era Antes de Você, nesse caso, por exemplo, que você decide, você é um suicida. Você vai para a espiritualidade numa condição de suicida. E no mesmo filme, por exemplo, o caso que eu conto lá do Arthur Timmerman, ele conversa 3 meses com a paciente. A mãe viu uma filha sofrer 6 anos e vê que a coisa só piora. Então, são decisões muito pensadas. Mas o espírito, assim mesmo, é tratado como suicida. Mas nós não podemos julgar. Então, como ele vai voltar? Ele pode voltar, sim, como... Ele pode voltar como obsessor, ele pode sofrer muito na espiritualidade. E o grande problema do suicídio é o desapontamento, porque quando você acorda na espiritualidade, você vai acordar do mesmo jeito. E esses espíritos, por exemplo, se você for ler O Céu e o Inferno, a última história lá do Céu e o Inferno, Kardec conta a história de um cego, que ele se suicida porque ele era muito orgulhoso e era cego. E como ele acorda na espiritualidade? Cego. Então, você imagina o desespero dessa pessoa que suicida porque está com muita dor ou porque está tetraplégico e acorda tetraplégico na espiritualidade. Ele vai continuar com o mesmo sofrimento, porque ele vê que o sofrimento daqui passou para o lado de lá. Então, é muito difícil, porque o que nós temos que proporcionar no momento terminal da pessoa, conforto, é suporte. É o que os espíritos, a gente está aqui dando conforto, e os espíritos estão do lado de lá. Veja Obreiros de Vida Eterna, como é o desencarne do Cavalcante, que eles têm que tirar a mãe, porque a mãe, a esposa, o desencarne de Dimas, desculpe, porque eles têm que tirar a esposa, porque a esposa não deixa ele desencarnar, ela prende ele com o laço. Não vá. Ela está obsediando ele, né? Não vá. Então, é difícil, eles têm que preparar todo o espírito, acalmar o espírito, para você acordar tranquilamente do lado de lá. Então, esse é o grande problema. Eutanásia, distanásia, essas coisas, você tem que preparar o espírito para o desencarne. Então, o que nós temos que dar é conforto, nós, do nosso lado, e a espiritualidade do lado de lá. Quando você faz a eutanásia, você está acelerando o processo. Então, a espiritualidade vai ter mais dificuldade não é um momento, você está... Porque a morte, ela ocorre pelo esgotamento dos órgãos, esgotamento do fluido vital. Então, tem um momento para ocorrer. E a espiritualidade trabalha com isso. Quando você apressa, né, que é o caso da eutanásia, você atrapalha o seu desencarne do lado de lá, causando dor e sofrimento. Na espiritualidade. Além do que você passa aqui, você vai passar por dor lá. Acho que deu para você entender. Não sei se... Mas obrigado. Deu sim, obrigado, doutor. Você está em mute, mamãe. Você está no mudo. Nas entrelinhas de tudo isso que o Manuel acabou de comentar, nós concluímos com facilidade algo que a gente já tem raciocinado
ao longo das nossas aulas. A importância do estudo, a importância do conhecimento, a importância do preparo prévio. A gente não pode viver por viver. A gente tem que estar com a consciência aflorada, saber, analisando, refletindo, escolhendo, nos preparando para as escolhas adequadas, não só enquanto a gente está encarnado, mas principalmente para nos preparar para esse momento da vida espiritual, né? Inclusive, quando a gente está nesse padrão vibratório positivo, a gente influencia os familiares, influencia os médicos que estão cuidando da gente, as coisas fluem como se fosse uma medicina preventiva, de uma forma melhor, com menos consequências dolorosas para depois. Então, vamos estudar. É por acaso que a doutrina está na nossa vida. E, Manuel, a última perguntinha, que a gente já passou bastante do horário, eu vou fazer outra do Alan. Ele fala que quando a gente fica tentando prolongar a vida através de paliativo, a gente está indo contra os desígnios de Deus? Nossa, que pergunta difícil. Veja bem, você não, na verdade, você não está indo contra os desígnios de Deus, porque ninguém está fazendo isso como maldade, uma intenção de prolongar o sofrimento. Pelo contrário, a intenção é boa, é você preservar a vida. É que, muitas vezes, você tem o orgulho do médico que não quer perder aquele paciente, ele não quer se deixar vencer pela doença. Então, ele insiste. Você não está indo contra os desígnios de Deus, mas digamos assim, que você não está usando a melhor ferramenta para aquele momento. Às vezes você está insistindo e quando você poderia, e é o que a AME, a Associação Médico Espírita, recomenda, que você não faça a distalásia, mas você pratique a ortotanásia, né? Você dê conforto, que a pessoa possa morrer na tranquilidade. E muitas vezes você vai liberar até a pessoa para morrer em casa, porque você sabe que ela não tem condição de ficar em casa. Mas se ela for para casa, ela morre. Mas você libera, porque ela morre acolhida pelos familiares. Então, acho que o amor fala muito forte nesse aspecto. Quando você está num ambiente hospitalar, é um ambiente técnico, você está usando de todas as ferramentas que você conhece. E quanto mais materialista for o médico, menos ele vai se importar com essa parte espiritual. Então, mais ele vai investir. E, às vezes, é um investimento que você... Você precisa desbloquear o iPhone. É um investimento que, muitas vezes, não leva a nada, só ao sofrimento do paciente. Não sei se eu te confundi ou se eu te expliquei. Explicou sim, ficou claro. Obrigado, Manuel. Obrigada. Bom, então vamos encerrar agradecendo a Emanuel, que passou quase 2 horas com a gente, dando uma aula maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Nesse instante, Senhor, nós agradecemos do fundo dos nossos corações por essa oportunidade de estudo, essa reunião fraterna. Que o Manuel possa receber bênçãos espirituais com o nosso agradecimento por todo o seu empenho, por todo o tempo que ele gastou para preparar esse conteúdo para nós, para ficar aqui conosco, trazendo um assunto tão difícil, com palavras tão amorosas, tão doces. Nós vamos pedindo nesse instante que pétalas de luz possam cair sobre as nossas cabeças, iluminando os nossos lares, trazendo paz, amor, luz, equilíbrio. Que nós saibamos, Senhor,
valorizar esse presente que é a vida, cuidar bem do nosso corpo, mas principalmente cuidar bem da nossa mente, que controla tudo nos 2 planos de vida. Estamos pedindo ainda pela fluidificação das nossas águas, para que possa ser colocado aí tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E assim vamos dando por término o nosso estudo desse sábado. Graças a Deus.